Oi? A gente A gente chama vai, mitologia. a gente vai falar alguma coisinha, tá, gente? Vamos falar algumas coisinhas de mitologia grega, sim. A prof vai namorar esses livros agora, nas próximas semanas. Vai dar E uma aí eu vou namorada comigo. trazer algumas coisinhas. Namorar. Eu namoro os livros, não sei vocês. Mas assim, ó, ler e anotar, né? Estudar, é legal. E aí a prof vai trazer algumas coisinhas para vocês, tá? Sobre mitologia grega, que nem a gente fez, né? Uma das aulas nossas sobre mitologia egípcia, a gente vai trazer um pouquinho da grega também, tá? Mas não vai ter como a gente falar sobre todas as divindades, tá? Então vamos ver como é que a prof vai organizar isso. Então já peço que vocês coloquem ali no chat se vocês têm, ó, Zeus, Poseidon, Hades, sim, Hades e Perséfone, a gente vai falar provavelmente, tá? Então coloquem os nomezinhos ali que vocês têm interesse de divindades, que daí a prof foca em algumas, né? Tá? Então, para começarmos, a gente vai olhar um videozinho do Chadwick Boseman, que é um cara, né, maravilhoso, que infelizmente faleceu, mas que deixou um legado importantíssimo para a arte, para o cinema. Então, só para a gente iniciar com um gostinho desse cara tão maravilhoso. Peraí. Aí, minha gente, eu não vou. Vocês vão ficar um minutinho sem me ouvir, tá? Então, aguenta o coração aí. Porque eu vou mudar para vocês ouvirem o que tá sendo dito ali, tá? Acho, tá travando. Peraí, vamos ver se vai dar mesmo. Tá, vai dar. Tá, amores? Então já volto. Já volto a falar com vocês. Tá. Deu, agora Know foi. what it's like to be told that there is not a place for you to be featured. Tá Yet you are travando, young, senhor. gifted, and black. We know what it's like to be told to say Não there's tem not tela a inteira? screen for you to be featured on, a stage for you to be featured on. We know what it's like to be the tail and not the head. We know what it's like to be beneath and not above. And that is what we went to work with every day, because we knew that we had something special that we wanted to give the world, that we could be full human beings in the roles that we were playing, that we could create a world that exemplified a world that we wanted to see. You know, it's a pleasure to be celebrated by you, to be loved by you. So we love you and we celebrate it. A Sora caiu. Coitado. Faleceu por causa do câncer. É de próstata ou o que é? Qual era o câncer dele? Sabe. Depois eu pesquiso. Opa. Sora, tu tá mutado. Ô, Sora, Oi, gente. olha Oi, ali oi, oi. Olha ali o que eu Uhum. botei bem Voltei. rapidinho no chat. Lembra um pouquinho que demora um pouquinho, tá, gente, para voltar quando a prof coloca Ok. os vídeos, né? Então, Sora, meus ok. amores, só pra gente lembrar do legado desse cara que foi muito importante, tá? Ele fez outros filmes, né, que nem o Luigi falou, outros filmes importantes também, que ele representou o John Brown, o James Brown também, que é um cantor super legal, importante, maravilhoso, e ele deixou esse legado, né, de a gente pensar a representatividade das pessoas negras também no cinema e como elas são retratadas. Por isso que é tão importante o filme Pantera Negra, porque já vai. Porque ele além dele ser o protagonista desse filme, o filme foi dirigido por uma pessoa negra, foi escrito por um roteirista negro e
quase 100% da galera eram pessoas negras. Então era muito um filme muito importante, tá? E ele fala sobre isso naquele discurso ali que ele fez. Ele falou um pouco sobre isso, sobre a representatividade, a importância das pessoas também poderem ver as pessoas negras em espaços de poder, né, e poderem ser representados de uma forma positiva também, tá? Então, só pra gente ter um gostinho, porque ele é uma pessoa importante, a prof ficou bem triste quando soube da notícia. Quem gostaria de falar? Oi. Senhora, olha ali. Tem vários, eu tô vendo. Podem anotar, tá? A prof vai levar em consideração. Não sei se a gente consegue ver todos, mas eu vou dar uma olhadinha nesse chat para ter ideias, tá? Então, minha gente... Oi. Qual foi o câncer que o Pantera Negra morreu? O câncer de colo. Eu vi no cinema. De cólon. Do intestino, acho que né? Não sei muito bem como é que foi, né, isso, mas eu sei que ele descobriu em 2016 e estava tentando lutar, né, contra esse câncer, infelizmente não conseguiu. Na estreia do filme, né, eu vi ele no cinema dele, ele ganhou com câncer. Sora. É bem difícil vencer o câncer. Cadê a Sora? Pois é. Oi, meus amores. Hoje tá um desafio aqui pra prof, hein? O meu computador não tá querendo ajudar. Alguém estava falando. Vamos aos pouquinhos, tá? Calma. Quem gostaria de falar? Senhora, tu sabia que ele tava com câncer quando ele fez o filme Ultimato, Guerra Infinita e Pantera Negra As Origens? Olha aí, viu só? E a gente nem sabia, né? Então, para te ver, ele lutou ali, né, em silêncio, tentando vencer assim que, esse... que ele não gosta de compartilhar as coisas da vida pessoal dele, assim, um herói nunca compartilha as coisas da vida pessoal com os outros. Olha que lindo! Que legal, né? Gente, é isso, né? Mas é só para a gente não deixar passar, né, um pouco quem foi esse artista, né? Pra gente saber, vocês sabem, todo mundo sabe, porque, né? Todo mundo, a maioria de nós já viu. Pantera Negra, quem não viu vai poder ver para sempre. Ele vai estar aí nos filmes que ele fez para sempre, né? E deixou esses aprendizados pra gente. Meus amorzinhos, eu sei que o assunto é super instigante, a gente tem vontade de falar bastante, mas a prof precisa finalizar hoje a parte sobre arte grega, tá? Vai ser rapidinho. Nossa. A gente vai ver mais algumas coisas. Nós vemos esculturas. Não, já estamos na grega. Semana passada a gente já começou. Isso, tá? Semana passada a gente começou já. Aí a gente falou um pouquinho das esculturas, né? Diferentes esculturas em diferentes períodos da arte grega. E agora a gente vai ver mais algumas coisinhas, tá? Só para finalizar. Combinado? E aí, minha gente, semana que vem a gente vai fazer uma atividade prática. Vou explicar depois, tá? Professora, olha ali, eu botei o nome de alguns deuses, não botei todo, mas botei bastante no chat. Ótimo, amor. Ótimo. Depois eu vou salvar esse chat para também ver quais que a prof vai abordar nas aulas, tá? Muito obrigada. Podem ir colocando ali no chat. Lembrem que agora, quando a prof compartilha a tela, eu não enxergo vocês e nem o chat, tá? Então, qualquer coisa, liga o microfone e fala comigo. Combinado? Então, gente, a gente falou na aula passada. Vou passar rapidinho os slides da aula passada. A gente começou a falar sobre arte grega, a gente discutiu o que é belo, né? Porque eles estavam bem interessados nesse conceito de beleza, e traziam nas suas esculturas, nas suas pinturas, que a gente vai ver hoje um pouquinho, e na própria arquitetura, esse conceito, né, do que é belo. Eles idealizavam a beleza dos corpos, né, então assim, o corpo a bunda mais bonita, aí eles esculpiam, o abdômen mais bonito, daí eles esculpiam, o nariz mais bonito, tá, né, então eles usavam essas coisas, não era uma pessoa real, no início, pelo menos, né? Depois, quando entra num outro período
eles começam a trazer as pessoas como elas realmente são, os corpos como eles são, na verdade, assim, mas eles estudavam também muita anatomia, né? Tinham um conhecimento muito grande da anatomia humana e tudo mais. E traziam o ser humano, né, com uma grande importância, o conhecimento com grande importância. Também tinham uma religião que era politeísta, como a dos egípcios também eram, né? Então, vários deuses, mas um pouco diferente dos egípcios, eles traziam os deuses com figuras com traços humanos, né? Lembra que os egípcios misturavam, né? Os deuses tinham metade do corpo, né, humano, outra metade animal, então tinha outras, e tinha uma outra mitologia, né? A mitologia... Oi? Tu viu na última aula que eu te mostrei meu desenho? Anubis. Eu vi, gente, eu recebi desenhos, eu recebi os enigmas, teve aí, talvez tenha gente que ainda não mandou, pode mandar, tá, gente? Se alguém ainda não mandou o trabalho. Muito legal, eu demorei para responder alguns, porque eram uns enigmas difíceis, mas eu acho que eu consegui acertar todos. Me mandem, tá? Me mandem o trabalho, quem não fez. A prof recebeu e respondeu lá no e-mail para vocês, tá bom? Galera, então a gente falou um pouquinho desses 3 períodos, né, o arcaico, o clássico, o helenístico, em relação às esculturas, né, arcaico a gente tinha essa escultura mais durinha, lembra que a gente falou, os coros e a escória, né, que era a mulher jovem, o homem jovem. Lembra que as meninas não podiam ser vestidas, não podiam ser nuas, né, nesse primeiro período, elas estavam vestidinhas, os homens já eram representados nus. Essa coisa da simetria era bem um lado igualzinho o outro, que depois vai mudando, né? E as pinturas eram pintadas, tem vestígios de pigmento, isso é uma coisa legal, porque geralmente a gente olha as esculturas e imagina que era tudo nessa corzinha, né, mais clarinha, assim, mais da própria pedra, mas não, elas tinham cores, tá? Só que as cores foram se perdendo, né, com o tempo. Mas as vestígios eram pintadas, algumas delas, né, pelo menos. Aí no período clássico a gente já vê outras mudanças, né, gente? A gente já vê, ó, que a galera começa a dar mais movimento para as esculturas, olha só, né, aqui... Expressões. Mais expressão, mais movimento, né, outras coisas. Aí a gente fala um pouquinho da técnica, de algumas técnicas, era bem rigoroso, né, a forma como eles organizavam essas técnicas e tudo mais. E aqui, olha os movimentos que eles foram aprendendo a fazer nas esculturas, né, demorou, mas eles foram aprendendo a fazer. Até chegar nas esculturas do período helenístico, que daí já tem outra expressividade. Olha, aqui a gente já vê uma mulher representada seminua, né? Tem outras características. Olha a expressividade do rosto. Então, eles trouxeram muito isso nessas esculturas. E aí, minha gente, a gente vai falar da pintura. Sempre que a gente estuda a arte grega, a gente fala muito dos vasos gregos, que são as coisas que ficaram mais preservadas, né? Eles também pintavam em paredes, né? Faziam outros afrescos, outras pinturas. Mas o que ficou mais preservado foram os vasos, tá? Depois eu vou falar de uma descoberta aí meio recente, mas não tão recente, né? Mas que daí tem também pinturas em paredes e tal, que eles fizeram. Mas tem muitos vasos, né? Então eles tinham essa harmonia de cores, formas, espaço. Esses vasos, tem vários formatos, âncoras, vasos diferentes. Cada formato é para alguma coisa que eles usavam na época, ou para fazer para alguns rituais, né, das suas divindades, ou então para armazenar vinho, para armazenar água. E aí cada um tinha um formato diferente aí para com esses objetivos diferentes. Né, e também eles representavam as atividades diárias no próprio vaso e algumas cenas mitológicas também. Olha aqui a gente tem também, ó, um vaso com algumas cenas, né, representadas aqui também, ó. Esse Ezequias
seria o pintor, tá? O cara que fez essas imagens. Diz que ele era muito conhecido na época, assim, ele super pintava coisas, né? E aí a gente vê duas formas de fazer essas pinturas, tá? A gente chama essa daqui primeira, ó, estão vendo? De pinturas negras, porque, olha só, estão vendo que elas são todas, as imagens são todas pretas, com a cor preta, né? E o fundo tem uma outra cor. E essas aqui são as figuras vermelhas, que aí é o contrário, ó. O fundo é preto e dentro elas têm outra cor, tá? Eram duas técnicas diferentes que eles aprenderam a fazer, né? E eles faziam como? Eles esculpiam, né? Quando a cerâmica estava ainda meio molhadinha, meio úmida, eles faziam essas formas, né? Desgastavam ali aquela cerâmica úmida para ver as formas, e aí colocavam uma espécie de uma argila ali dentro, nessa daqui, né, das figuras pretas. Que daí, quando secava a cerâmica, essas formas que eles preenchiam com essa argila ficavam pretas, né? E aqui era o contrário, ó. Aqui eles esculpiam, né, também as formas, mas eles passavam, né, a argila por fora ali, tá? E aí ficava dentro a partezinha vermelhinha, tá bom? Então tinha duas formas de fazer, né? Essa aqui, olha só que legal. Essa aqui essa foi uma tumba, né, do mergulhador que foi descoberta em 1968. Antes disso, gente, eles não tinham muito nada preservado, né, em termos de pintura da Grécia Antiga, a não ser nos próprios vasos, tá? Porque a pintura, ela com o tempo se deteriora e tal, aí é mais difícil de preservar, mas eles sabiam, né, os estudiosos sabiam que eles faziam as pinturas, mas não tinham muitos vestígios disso. Daí, em 1968, eles descobriram esta grande tumba, que é assim, a parte interna da tumba é que estava pintada com essa imagem aqui. Olha que lindo. E essa imagem representaria, né, o mergulhador, ó, né, que seria uma metáfora, uma forma de contar a passagem para outro mundo, né? Então aqui tem essas colunas que representariam o deus Hades, que é o deus dos mortos, os deus, né, desse submundo para os gregos, tá? Então teria simbolizaria isso, assim, né, essa pintura. E aí, depois disso, gente, depois que eles descobriram isso em 66, essa tumba, que tinha outras pinturas também, depois, se vocês quiserem botar lá no Google para olhar, tem outras imagens de outras coisas, eles acharam nesse mesmo lugar várias pinturas nessa tumba. Depois disso, eles descobriram daí, um monte de coisa, tá? Mais de 40 pinturas, assim, em paredes da galera desse período, tá? Mas essa é a mais antiga, essa é de 470 a.C. Antiga, né? Velha, há muito tempo atrás. E aí, minha gente, para a gente finalizar essa parte da arte grega, a gente vai falar um pouquinho da arquitetura também, né? A maior parte da arquitetura desse período foi o maior interesse que eles tinham era em relação aos templos, né? Então, tem muitos templos dedicados às mais diversas divindades desse período, né? Que os gregos cultuavam. Eles tinham uma preocupação muito grande com a simetria. E assim, gente, tem 3 tipos de colunas diferentes que eles faziam, tá? E que a gente vai estudar, porque é bem conhecido, assim. Normalmente, quando a gente coloca arquitetura greco-romana, vai aparecer essas colunas, então, diferenciar esses 3 tipos, tá? Que seriam faziam nos seus tempos. Gente, Obrigada. oi. Até agora tá ligada. Que é? Sora. Oi, estão me ouvindo? Tá dando um probleminha? Tá dando uma travadinha, né? Oi, vê se é melhor assim.
Melhor assim? Eu acho que Agora tá, assim, é o ó. meu. É que Hoje é a o sua dia, voz tava gente. meio lenta. Hoje é o dia que tudo. Depois eu leio o chat, eu vi que você tá botando várias curiosidades ali, tá, meus amores? Professora, Aí quando a prof terminar aqui, a gente lê o chat. Vai dar tempo de ler também, da gente conversar um pouquinho, tá? professora, será que os templos japoneses foram baseados nos templos gregos? Olha, acho que são origens diferentes. A gente pode investigar isso, tá? Podemos investigar, sim. A prof não sabe dar essa resposta agora. Olha as três ordens, as três colunas, três formas de fazer a coluna. Dá uma olhadinha ali, na imagem que a prof botou. Tem essa dórica, que é a mais simples, ó, que ela é bem sólida, bem robusta, ó, ela dá uma afinadinha mais em cima, e a parte de cima ela é mais simples, assim, ó, tá? Mais retinha e tudo mais. A jônica já muda um pouquinho. Ela tem uma base mais alargada e ela afina mais em cima do que a dórica. A dórica é mais robusta, né? E ela tem esses cabelinhos de anjo aqui, ó. Essas decorações em cima, ó. Estão vendo? Que é volteadinho? Olha só. Essa é a jônica, que é volteadinha. E a coríntia, que seria a última que foi desenvolvida, é mais elaborada. Então, ela tem, ó, aqui tem vários desenhos, né? Vários formatos ali que eles faziam diferentes. Olha que bonito. Vamos ver isso na arquitetura? Aqui é só imagem, né? Olha as imagens aqui de novo. Dórica mais simples, mais retinha. Jônica já tem as voltinhas, né, que a prof falou. Coríntios já tem um trabalho mais elaborado ali. Olha, aqui a gente tem o templo de Partenon, que tem a primeira que a gente falou, ó, que é a dórica. Olha como ela é bem robusta. E lá em cima tem esse formato ali, ó, mais retinho, né? Aqui a gente tem uma outra representação da coluna jônica. Olha que bonitinha, gente. Com o cabelinho de anjo. Olha que linda que ela é. Então tem tudo mais ou menos os templos, eles tinham essa característica. Várias colunas. Aqui embaixo, ó, tinham vários degraus, né? 3 degraus, se diz que é o mais, né, comum de ver, que eles faziam para chegar nesse templo, e muitas colunas. Ó. Aqui já está, né, não chegou a se manter toda a estrutura, mas a gente pode ver as colunas. E aqui as colunas coríntias, olha só como é mais elaborada, né, mais desenvolvida ali o próprio modo de fazer. Vou dar uma paradinha aqui para ver o que vocês falaram ali no chat. As estruturas eram feitas de mármore. De pedras. Professora, sobe mais lá pra cima. Variadas, acho que não. Mais interessante. Professora, eu vou olhar, meu amor. Eu coloquei o nome dos deuses aí. Vários nomes de deuses, isso é legal. Os gregos foram rapidamente extintos. Fala do Loki. Oi. Fala do Loki, Sora. Calma, amor, vai lá pra cima. Os gregos rapidamente foram extintos pelos romanos e, nesse tempo, inventaram um monte de coisas, né? Que deuses foram extintos pra gente. Por culpa da gente. Não, amores, não. Humanos com poderes. Não, calma. A gente não tá falando das divindades necessariamente, a gente tá falando mais das questões históricas, tá? De tempos históricos e dominações. Lembra que tinham eles tinham várias. Isso vocês estudam mais, né? Aprofundadamente na aula de história, assim. Mas tinham as lutas pelas regiões, né, para dominar determinados territórios, né, e eles tiveram essas rivalidades entre gregos e romanos aí também, tá? Tá, entendi. É que eles viveram por pouco tempo e mesmo assim criaram um monte de deuses, né? Olha, tem a galera tá falando várias curiosidades, né, meus amores? Pode falar, meu amor. Quer falar? Pode falar.
Agora o prof está abrindo o microfone para vocês também. Sim, senhora. O que eu tava falando é que o Zeus, na verdade, é igual ao Thor. Por causa que o Zeus é deus dos deuses e do Ah, trovão. tá. Entendi, meu amor. É pai de todos, depois do Odin. E é deus do trovão também. Isso, olha só, a gente vai falar sobre essas divindades depois mais adiante, mas também tem uma coisa interessante, porque assim, a gente fala. Apolo é duas coisas. Isso, meu amor, nós vamos falando sobre os deuses também, tá? Só que assim, gente, tem uma coisa interessante também. Um minutinho, deixa só para eu falar agora, tá? Depois tu fala, tá, Pietro? Da questão, a gente está estudando um pouquinho sobre Grécia, a gente vai estudar um pouquinho sobre os romanos também, e muitas vezes na mitologia, a mitologia greco-romana, ela se mistura, às vezes, algumas divindades são parecidas, né? Foram trazidas também para os romanos, então, às vezes, eles mudam de nome e tem histórias que são um pouquinho diferentes, né? Então, a gente vai ver algumas, eu acho que a gente vai focar mais na parte da mitologia grega, mas nos romanos também, às vezes, tem nomes diferentes. Por exemplo, a deusa da primavera, para os gregos, era chamada de Perséfone. Para os romanos, tem histórias que algumas partes se assemelham, outras se diferenciam, mas para os romanos ela era chamada de Flora. Esse é um dos exemplos que às vezes a gente confunde as mitologias, né? Mas a gente vai ver isso com mais calma, quando a gente for focar nas divindades e for falar um pouquinho mais sobre as mitologias, tá? Senhora, e também as estátuas que faziam dos deuses, eles deixavam dentro dos templos. Alguns dos templos. Algumas estátuas ficavam dentro dos templos, né, também. As estátuas, elas estavam muito vinculadas com a arquitetura, né, gente? Tinha muito essa relação. Já vai, meu amor. Quem que falou, Sora? Era para proteger a ação do templo, por isso que eles botavam. Tá, isso. O Pietro queria falar. Quem mais? Pode falar, Pietro. Nós mudamos de professora de inglês de novo. Acabaram de mandar no grupo lá, Sora. Ai, tá bom. Depois vocês vão ficar sabendo melhor disso. Tá bom? Mais alguém quer falar? A Raíssa? Quer falar, meu amor? Não? A Nicole. Sora. Bugou, Nicole. Como mel. Veio? Voltei? Olha aqui. Fala, meu amor. Ela pegou uma cachorrinha. A Lilica, olha aqui. Ai, que amor essa foto. Bem linda essa fotinho da cachorrinha. Oi, meu amor. Aqui, ai, que linda. Assistindo a aula. Tá, meus amores. Então, nós vamos continuar. A gente vai continuar falando sobre essas divindades e tudo mais. A prof vai falar para vocês só uma coisa para a gente não ter dúvida e depois a gente segue conversando, tá? Uns materiais que a gente vai precisar para a próxima aula. Então, pega o caderno e anota aí, tá? Pega o caderno e anota. Ô, senhora, tá sendo muito ruim, não entendi Vou nada mostrar do para que eu tô... vocês. Galera, tá travando muito? Vocês estão me ouvindo agora? Agora acabou de travar tua voz, não tá falando nada pra mim. Estão me ouvindo? Agora sim. Pra mim tá travando. Ô, Sora. Travou um pouco? Tá voltando? Vou dar um tempo aí, vamos ver se vai melhorar. Tá melhor? Ainda não destravou, senhora. Não tá falando Não nada. destravou, gente. Alô, alô. Alguém mais tá me ouvindo? Eu, Sora. Eu tô te ouvindo, Sora, mas só que tua câmera tá desligada. Que estranho, Carlos. Agora tá ligada. Câmera. Pera aí. Tá. Melhorou? Todo mundo desligou o microfone e as câmeras vão ficar menos pesadas. Eu tô te vendo, senhora. Tá, olha só. Tá conseguindo me ouvir, Carlos? Não tá dando, senhora. Tá muito ruim pra mim. Tá, então Porque olha não só. tô Vamos falando combinar nada. assim. Mas eu tô Talvez vendo, seja a tua internet ou a minha também, né? Porque às vezes acumula essas duas coisas. A internet que não tá ajudando muito, enfim. Então, gente, desliguem câmeras temporariamente, tá? Só pra gente fazer um teste. Vamos ver se fica melhor.
Ô, Sora, Oi. sabe que o Deus Loki, Sora? Na vida toda do Loki, Sora, o Loki só se ferrou. É, amor. Sabe o Thor Ragnarok, que se transforma no pai do Thor? Não sei, meu amor. Quer me Ô, contar? Sora, pediram para um gigante construir uma ponte. Como o Loki é muito, como se diz? Trollador, né? Ele foi trollar o gigante é um cavalo, muito rápido. Para o gigante não construir a ponte, o Loki se transformou em égua. Olha que burrice. Ele se transformou em égua. O cavalo seguiu o Loki e o gigante não conseguiu construir a ponte. Olha, O cavalo do gente, gigante, são muitas histórias, né? o cavalo do Que gigante filme era é muito esse, rápido. ó? Ragnarok. Galera, Igor? vamos ver se agora vocês estão conseguindo me ouvir. Obrigada, Igor. A gente vai falar depois sobre esses deuses também, tá? Eu adoro também essas histórias, é legal, elas são curiosas, né? Amores, estão conseguindo me ouvir melhor? Sim, Sora. Sim. Ô, Sora, Sora. quais são os materiais Sim? para a próxima aula? Tá, então anota aí. O prof vai mostrar. A gente vai precisar de 2 materiais a princípio, quer dizer, um pouquinho mais que 2, né? Mas é 2 que agora eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Na próxima aula a gente vai fazer uma atividade prática, então a gente vai precisar de alguns materiais, tá? Vou falar aqui para vocês e depois eu vou colocar no grupo também, tá bom? Mas eles são esses aqui, ó. Dia 9 de setembro, a nossa próxima aula. A gente vai precisar de um rolo de papel higiênico, um recipiente grande com um pouco de água, que caiba o papel higiênico, né? Que caiba o rolo, tem que ser um recipiente grandinho, não pode ser muito pequenininho. Mas tá sendo muito biscada. Uma hora tu Tá muito falando ruim, e eu- né, gente? Não tenho o que fazer, meus amores. Ó, a prof vai... Tá Depois sendo a prof... assim. Galera, tá bem difícil, tá, gente? Então, assim, a prof vai falar, talvez dê umas travadas, não tem muito o que a gente fazer nesse momento, tá? Mas esse material vai para vocês, tá? Não se preocupem. Mas anotem, o principal é anotar. Eu vou copiar aqui. Eu tô conseguindo te ver e ouvir, Sora. É que tem, para alguns é mais difícil, depende das internets, tem vários fatores, tá? Que algumas pessoas conseguem ver mais, outras conseguem ver menos. Anotaram? Papel higiênico, um recipiente grande com água. Só tô no rolo de papel higiênico. A apresentação tá piscando pra mim. Não tem muito o que fazer, meu amor, tá? Porque a prof não. Posso até tentar sair, entrar de novo, mas é uma coisa que tá, enfim, para além da nossa vontade, tá? Sora, tu vai botar a foto dos materiais no grupo? Vou, mas eu quero que vocês anotem agora no caderno de vocês. A Gabi já colocou no grupo todas as matérias. Tá, mas igual anotem, tá, gente? Para não esquecerem. Paninho. E lembrem de forrar a mesa onde vocês vão estar, tá? Porque a gente vai fazer uma massinha de papel machê. Depois eu vou explicar para que a gente vai usar essa massa, tá? Eu vou interromper. Sora, Fechar. esse rolo que tu falou, é o rolo de papel higiênico, todo o papel higiênico ou só o rolinho?